E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou passando por aqui para lhe apresentar mais uma aula do nosso curso gratuito de resolução de questões de direito eleitoral. Então, como é de seu conhecimento, todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube para tratar de uma questão que já foi aplicada em concursos anteriores da Justiça Eleitoral. E essa questão da terça-feira vai ser uma questão de direito eleitoral. Por quê? Porque nas quintas-feiras, também 7 horas da manhã, vai ser postada uma nova aula corrigindo e resolvendo uma questão de direito administrativo. Então, toda terça-feira, curso gratuito de resolução de questões de direito eleitoral. Toda quinta-feira, curso gratuito de resolução de questões de direito administrativo. E na quarta é aquele momento que eu paro para resolver uma dúvida, para esclarecer uma pergunta que foi apresentada pelos nossos alunos aqui nas redes sociais, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então é aquele momento de eu parar e aprofundar um pouquinho mais sobre um tópico que foi objeto de questionamento. Ok? Então se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar, fique à vontade para apresentar a sua dúvida aqui no próprio YouTube, nos comentários do vídeo, ou se você preferir, pode mandar para o nosso grupo de estudos lá no Facebook. E se você ainda não está inscrito ou inscrita em nosso grupo de estudos do Facebook, aqui na descrição desse vídeo no YouTube, você tem lá o linkzinho. É só você clicar nesse link e automaticamente você é redirecionado ou redirecionada para o nosso grupo de estudos no Facebook. Ok? Então vamos lá, vamos resolver nossa questãozinha de hoje. Essa questão foi aplicada no concurso TRE da Paraíba, que se realizou em 2015. Uma questão relativamente simples, mas ela é muito frequente em provas de concurso. Olha só. O Tribunal Superior Eleitoral foi assim constituído. 3 juízes, dentre os ministros do STF, escolhidos mediante eleição e pelo voto secreto. 2 juízes, dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, escolhidos mediante eleição e pelo voto secreto. E 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo Presidente da República. Essa composição está. Aí você tem que responder. Vamos lá responder de uma vez. Letra A. Está incorreta essa composição porque são 2 os ministros do Supremo Tribunal Federal que podem integrar o tribunal. E aí? São 2? Não. São 3 ministros do STF. Então essa afirmativa está errada. B. Essa composição está incorreta porque apenas um juiz oriundo da classe dos advogados pode integrar o tribunal. Errado. São 2 juízes oriundos da classe de advogados. C. Está correta, porque atende às normas legais pertinentes constantes da Constituição Federal Brasileira. Certinho. Resposta, letra C. Então, só recapitulando aqui. Então, grave bem. No Tribunal Superior Eleitoral, nós temos 7 ministros. 7 ministros. Porém, todos eles são oriundos de classes diferentes. Nós não temos concursos para juízes da Justiça Eleitoral. Não temos. Então a Justiça Eleitoral, ela vai simplesmente solicitar outras pessoas de outros órgãos, outros agentes públicos de outros órgãos, para integrarem os seus quadros de membros da magistratura. Porque nós temos concursos para a Justiça Eleitoral, mas os concursos são para técnico e analista. Para magistratura eleitoral, não temos concurso. Então, lá no TSE, a Constituição diz que nós temos, no mínimo, 7 membros. No mínimo. Hoje nós temos 7. E esses 7 são 3 ministros do STF. Essa escolha é feita entre eles mesmos, em uma reunião com votação secreta que acontece dentro do próprio STF. E guarde uma informação importante aí. O presidente e o vice-presidente do TSE, ele virá de onde? Ele virá dos membros do STF. Então são três membros do STF lá no TSE. Então vai chegar um determinado momento que o TSE vai se reunir com seus 7 membros e vai escolher o seu presidente e o seu vice. Porém, os únicos candidatos que podem disputar aquela vaga de presidente e de vice são os membros do STF. E temos também lá no TSE 2 ministros do STJ.
Hoje você sabe que o STJ é composto por 33 ministros. Então, em determinado momento, esses 33 ministros vão parar, vão fazer uma reunião interna entre eles, uma eleição, e vão escolher 2 colegas que, ao mesmo tempo, também irão trabalhar lá no Tribunal Superior Eleitoral. E uma informação importante: o corregedor geral eleitoral, ele será escolhido obrigatoriamente dentre aqueles ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, quando você for responder uma questão de prova, grave isso. O corregedor geral eleitoral sempre será um membro do Superior Tribunal de Justiça, que estará no TSE, exercendo também a função de ministro do TSE. E por último, nós temos 2 advogados. Professor, existe alguma condição, alguma situação que esse advogado tem que observar para ser indicado para os quadros de ministro do TSE? Existem várias. Vou citar aqui as principais. Não é qualquer advogado. É necessário que esse advogado comprove ter, no mínimo, 10 anos de prática jurídica. Já está trabalhando ali como advogado há mais de 10 anos. É necessário que esse advogado hoje não seja um juiz aposentado. Porque é muito comum, por exemplo, o juiz se aposentar e depois ele começar a advogar. Se ele é um juiz aposentado que hoje é advogado, não pode ser indicado para os quadros do TSE. Se esse advogado ocupa hoje um cargo demissível ad nutum, o que é um cargo demissível ad nutum? São os chamados cargos de confiança, cargos de livre nomeação e exoneração. Um cargo de secretário municipal, um cargo de secretário estadual, de ministro de Estado. Então, se ele ocupa um cargo demissível ad nutum, ele não pode ser indicado para os quadros do TSE. Se esse advogado é sócio, diretor, às vezes ele é gestor de uma empresa, de uma pessoa jurídica de direito privado, que tem contratos com a administração, e em virtude desse contrato a empresa receba subvenções, auxílios ou incentivos do poder público, ele também não pode ser indicado para os quadros do TSE. Para evitar qualquer tipo de barganha, não pode ser indicado. Se esse advogado também, ele, por exemplo, ocupa um cargo eletivo, não pode ser indicado para os quadros do TSE. Está muito claro por quê, né? Eu vou simplesmente pegar um caboclo que ocupava um cargo eletivo e vou botar lá no TSE para ser juiz. Complicado, né? Então, essas são algumas condições, alguns fatos que devem ser observados no momento de se fazer a indicação de um membro da advocacia para os quadros do TSE. Então, o Supremo Tribunal Federal, vamos supor que é para escolher os 2 advogados ao mesmo tempo. Então, o STF vai lá e elabora uma lista sexta. A gente fala sexta, mas são 2 listas, cada uma com 3 nomes. Então, elabora-se essa lista sextupla e ela é encaminhada para quem? Ela é encaminhada para o presidente da República. E dentre aqueles 6 nomes que são apresentados para o presidente da República, ele escolhe 2 e nomeia esses 2 para fazerem parte do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eles são advogados, mas durante aquele período eles irão atuar como membros do TSE, como ministros da magistratura eleitoral. Professor, por quanto tempo? Vão ficar lá durante 2 anos, podendo ser reconduzidos por mais 2 anos. Então, no máximo, 4 anos consecutivos. 2 anos podendo ser reconduzidos por mais 2 anos. 4 anos consecutivos, no máximo. Ok? Então, nesse contexto, não restam dúvidas. A única resposta que poderia ser marcada é a letra C. Mesmo porque é a única que está falando que é correta, né? A banca acabou te dando uma chance muito boa aqui, porque todas as outras opções estão como incorretas. Então, dificilmente você erraria uma questão dessa na prova. Não é isso? Pois é. Então, esse era o recado que eu queria trazer para você hoje. Se você gostou do vídeo, vou te pedir um grande favor. Compartilhe no Facebook com os amigos, compartilhe com todos aqueles que também estão se preparando para concursos públicos, porque com isso você está ajudando na divulgação do meu trabalho e, além disso, ajudando aquelas pessoas que não conhecem o nosso trabalho e que vão ver nesse vídeo uma possibilidade de se preparar com mais qualidade, se preparar com uma forma mais objetiva para os próximos concursos que virão. Posso contar com você? Beleza. E se você gostou do vídeo, dê um joinha e apresente o seu comentário aqui embaixo. Conto com a sua participação.
Um grande abraço e até mais. Tchauzinho.